Fique de pé, vamos abrir a Bíblia. Tiago 1,19. Como estamos trabalhando Tiago, você vai talvez achar estranho, não é? Que nós não estamos aí seguindo agora nos meses temáticos, mais os sermões focados nos personagens ou nas personagens cujos temas estão no mês. Eu disse à igreja que nós devíamos parar de andar atrás dessas coisas, que deveríamos pregar a Bíblia, o Evangelho, e seguirmos o ensino, para que amanhã o irmão passe 20 anos, 30 anos na sua igreja e conheça a Bíblia toda. O pastor tenha pregado a Bíblia toda, o Evangelho todo. Eu vou investir o ano que vem bastante nos profetas, no Antigo Testamento, ensinar aquele profeta que você nunca leu, explicar um dia por que Cântico do Cântico está na Bíblia. Vamos pregar uma série de sermões em Cântico dos Cânticos. Você vai dizer que bom, até que enfim alguém pôde ler a Bíblia conosco e pregar, né, o Evangelho. Mas no Dia das Mães, ainda assim, os irmãos verão que nós vamos ter uma boa aplicação a você, mamãe, e você sairá satisfeito ouvindo o Evangelho e também sabendo que essa palavra se aplica a você, a sua casa e a sua família. Tiago 1,19 a 27. Se achou, diga amém. Tiago 1,19 a 27, Nova Almeida atualizada, é o texto que vamos usar e você será abençoado. Está na tela, você pode acompanhar. Tiago 1,19. 1 de 19 a 27. Agora está certo. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Vamos voltar ao 22 todos juntos? Vamos falar juntos? Todos juntos o 22? Sejam praticantes. Paramos aqui, pode sentar-se. Irmãos, eu quero até este versículo, e à noite eu vou continuar este capítulo. O irmão vem à noite, que o irmão vai ver o sermão todo. Ele está no seu boletim. Pega o seu boletim dominical, dá uma olhada na capa. Você vai ver que o sermão está todo publicado aí. Você vai notar que o seu pastor não faz outra coisa que não seja ler o sermão do boletim, porque deu muito trabalho para escrever, por que eu não iria usar? Esse sermão é o sermão do PGM da semana, ele vai abençoar você. Se você durante a semana parar com os seus filhos para ler essa pastoral, só para ler essa pastoral, e dentro do boletim, na segunda página tem umas perguntas, fazer as perguntas e responder, você já vai ver como isso vai abençoar sua casa e sua família. Fortalecendo é o título do sermão, a fé no lar. De onde vem o sermão? Ele está na epístola de Tiago. Como eu ainda não preguei em Tiago, nós começamos hoje a série de sermões do mês, eu quero afirmar aos irmãos que eu creio, tá? Eu sei que há 4 teorias sobre quem é Tiago, o autor desse texto, mas eu creio que Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. Tiago aqui é aquele, citado em Mateus 13,55, e também mencionado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 1,19, quando Paulo diz, não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o meio-irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas 1,19. Esse Tiago aqui que eu creio ser o autor do texto, ele se apresenta em Tiago 1. Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, escrevendo as 12 tribos que se encontram na diáspora, na dispersão. Essa carta para mim foi escrita em Jerusalém. Eu tenho estudado o texto profundamente. Seus grandes homens que leram e viram a distribuição dessa carta no século I, eles acabam registrando que provavelmente ela foi escrita em Jerusalém, porque Tiago viveu a maior parte da sua vida adulta em Jerusalém. E é muito provável então que ali escreve a epístola e dali ele envia para os irmãos da diáspora. A data provável, ela tem que ser antes da morte de Tiago, é óbvio. Ele escreveu antes de morrer. Então, como Tiago morre cedo, nós estamos falando do ano 60 aí depois de Cristo, essa carta tem que ser escrita, e provavelmente foi escrita entre 45 e 49. Nós identificamos isso pela linguagem e por alguma coisa que ele aplica a pessoas muito comuns, a realidades comuns que estão acontecendo nesse período. Então, datamos a carta entre 45 e 49 depois de Cristo. O que Tiago está querendo dizer para nós como igreja hoje é que ele faz um aviso. Ele avisa a nossa igreja que a sua fé será aprovada, e a você mamãe, a você papai, que a sua fé será aprovada. Há muita gente que diz que a pessoa que passa por provações está em pecado. E está passando por muita luta, está em pecado. Não é o que a Bíblia diz, o irmão deve repudiar essa palavra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia, ela sofre o mesmo fenômeno climático. Chuva, vento e tempestade. A que está sobre a areia cai, a que está sobre a rocha não cai. Amém, irmãos? Então o que Jesus disse? Você vai passar provações. Viu, Aline?
Você vai ter provações, o vento vai chegar na sua casa. E quando alguém diz que você está passando por algum tipo de provação, que você está afastado de Deus, não está em comum, você repreenda isso e diga, não é de Jesus isso. Porque Jesus diz, no mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ânimo, eu fiz o quê? Eu venci o mundo. Ele nos ensinou a vencer o mundo. O que Tiago está dizendo, Tiago 1,3, seja bereano, duvide e creia. Tiago 1,3, é que a provação da fé que vocês têm, vocês vão ser provados na fé. Tamanha aprovação, mas ela vai produzir em vocês perseverança. Vamos falar juntos? Perseverança. Quem não é provado não persevera. Eu falo que persevera quem é aprovado, porque quer vencer. E sabe que quando recebeu uma coisa do Senhor, ele insiste e diz assim, não vou cair, não vou fracassar, porque Deus é comigo. Amém, irmãos? Por isso seja o quê? Perseverante. Se não fosse isso, o próprio João não diria, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Fidelidade, a prova de vida. Uma coisa que Tiago diz, ele não só diz que você vai ser provado e que tem que ser perseverante, que sua fé vai ser provada, seja você um cristão verdadeiro, um cristão que está fraquinho, todos serão provados. Ele diz que a sua maneira de reagir à provação vai denunciar ou vai revelar que tipo de crente você é. Se você tem sabedoria ou falta dela. A provação é reveladora. Pisa no pé do crente no 397 lotado. Se ele disser, o Senhor te abençoe, é crente. Se ele soltar palavrão do tipo Mesopotâmia, você fala, é mundano. É mundano. Pode ter certeza que um crente controlado pelo Espírito, ele não vai mesmo provado. Irmãos, eu já peguei o 397, que eu só fui encontrar o solo quando cheguei na rodoviária de Campo Grande. Eu fiquei flutuando, pendurado. Vocês já viram? Exercício de academia. É, por isso que eu estava magrinho naquela época. Eu ficava pendurado no 397 procurando o chão. Só que não tinha espaço. O 397, irmãos, que vinha lá da Leopoldina para Campo Grande, era tão lotado que não tinha espaço nem para o vazio interior. Preenchia, meu irmão, o local, o negócio era terrível. Quando você encontrar um crente debaixo de provação, diga para ele, agradeça, porque Deus quer fazer de você um cristão perseverante. Mas a aprovação vai revelar que tipo de fé você tem. Dá uma olhada em Tiago, capítulo 1, verso 5. Seja bereano e acompanhe. Tiago 1, 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações. E ela lhe será o quê? Concedido. Se você está reagindo à provação sem sabedoria, se você não sabe como se comportar na provação, e se você tem dúvida se na provação vai reagir bem ou mal, é isso que ele está dizendo. Peça a Deus o quê? Sabedoria, porque a provação vai revelar se você tem falta dela. 6. Peça, porém, com fé, em nada o quê? Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Que uma pessoa dessas pense que alcançará do Senhor, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Pessoa indecisa não vai receber de Deus nada. É como aquela maré que vai e volta. Já ficou no mar há algum tempo? A onda vem e volta. A onda vem e volta. Vai para algum lugar? Não. Ela não vai para lugar nenhum, porque a onda está controlada ali pelo poder da gravidade. Ela vai e volta, e quando você amanhece, o mar está no mesmo lugar, porque aquela água, margeada pelo mar, ela não vai avançar, por ordem de Deus, ela não vai avançar, e se avançar é porque Deus assim deliberou, né? O que ele está dizendo? Uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Por quê? 8. Sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos, revela que sua indecisão e sua inconstância não a farão prosperar como servo do Senhor. Tiago diz também que além de ser provado de que você precisa de sabedoria para revelar sabedoria na hora da aprovação, que suas obras têm o poder de revelar a sua fé. Tiago 3,13, vai para o outro capítulo. Pulo 1, 2, agora vai para o 3. Tiago 3,13, olha o que ele diz, pode colocar na tela para mim? Tiago 3,13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Olha o que ele diz, como que se revela um sábio inteligente, como demonstra sabedoria e inteligência aquele que é provado. Ele diz assim, mostra suas obras em mansidão e mediante o quê? Mediante boa conduta. Está aí o texto. A conduta revela a sua expressão de fé. Como você crê, norteia a sua capacidade de agir. O crente diz assim, eu creio em Deus, mas não ora, não é crente, é incrédulo. Porque se acreditasse, orava. O cara diz assim, eu sou crente. Então o irmão já orou pelo seu problema? Não, só falta orar. O irmão ainda não é crente. Porque o dia que você for crente, crente de verdade, quando você passar pela provação, a primeira coisa que você faz é o quê?
É orar, porque você confia que Deus pode resolver, amém? Imagina o dono do universo, o Senhor da história, disponível para te atender. Você não ora, porque você ainda não crê no poder da oração. Quantos aqui creem no poder da oração? Quantos creem? Glória a Deus. O Tiago vai dizer, a oração quando feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5. É a epístola que nós vamos estudar esse mês. O que ele está dizendo é que a sua crença revela por atitudes, o tamanho e a dimensão da sua fé. Qual é o apelo dele? O apelo: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Tiago 1:22. Sua conduta não vai deixar enganar, seu comportamento não vai fingir. Todos saberão se você é sábio ou não, se você é uma pessoa que age com fé ou não. Todos saberão se a sua fé é viva ou uma fé morta, de acordo com a sua conduta. Tiago capítulo 1:22. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-os a vocês mesmos. Ele vai fazer no segundo apelo. Como é que você se torna um praticante da palavra, e como você executa a palavra, e como você recebe a palavra e a decide praticar? Ele dá uma recomendação. Agora começamos o sermão, Tiago 1:19. Acompanhe. Tiago 1:19. Vocês sabem estas coisas. Depois de tudo que eu disse, pega o capítulo 1, sua fé vai ser provada. Pega o capítulo 1, você vai demonstrar na sua aprovação e na sua dificuldade, se você tem sabedoria ou não. Você vai revelar com sua conduta se você crê em Deus ou não. E se você tem falta e sabe que tem falta, antes de passar pela prova, peça a Deus que te capacite. Mas se tudo isso falhar, preste atenção. Tiago 1:19. Vocês sabem estas coisas, foram avisados, eu instruí a vocês. Cada um esteja pronto para o quê? Pronto para ouvir. O que Tiago está pedindo é que a gente ouça a palavra de Deus. O que Tiago está pedindo é que a partir de agora, ele vai dar uma série de instruções que, se você tiver prontidão para ouvir, você vai melhorar a sua capacidade de agir. O que ele está dizendo é que um cristão, que mesmo quando sente falta de sabedoria e está vivendo com pouca ou quase que nenhuma sabedoria, se pedir a Deus recebe, que ele vai receber uma capacidade de agir em meio à dificuldade. O que ele está dizendo? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Por isso ele pede prontidão para ouvir. O indivíduo diz assim, eu tenho fé. Se você não ouve, não tem. Se você não entende o evangelho, não tem. Porque a fé não é uma intensidade com o que você crê. A fé é o conjunto dos valores que você professa. É diferente. Você diz assim, eu tenho fé. Você tem tanta fé que está jogando a loteria até hoje achando que vai acertar. Isso é uma fezinha. Você bota seu coração nisso e diz, eu vou morrer rico. Já deve ter gastado aí uns 50 mil reais a vida inteira jogando nesse tipo de jogo, nas bets, nas apostas. Porque você faz uma fezinha. Isso não é fé segundo a Bíblia. Você pensa que fé é o quanto você crê. Então você vai e pula de uma montanha e diz assim, eu tenho fé que eu não vou cair. Você pulou, como é que você não vai cair? Você saltou contra a lei da gravidade. Não é esse tipo de fé. A fé determina o seguinte: se você crê que Deus tem uma obra na sua vida, se você crê que o Senhor tem um projeto para você, se você crê que o que Deus prometeu é verdade, isto é fé. E quando você então vê uma dificuldade, você não olha para a dúvida ou para a dificuldade, você olha para o Deus que lhe prometeu e diz que é verdade. Você crê, não duvide, porque Deus lhe prometeu. Isso é fé. Você crê porque é uma promessa de Deus, você crê porque foi Deus que desenhou esse projeto, esse plano dele para você. Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. O homem prudente, ele é praticante. Sua casa é como uma casa construída sobre a rocha. Vem ventos, vem tempestades, ela não cai, porque está firmada sobre a rocha. O que significa ser um cristão praticante? O que significa ser um crente ou um cristão praticante da palavra de Deus? O praticante é aquele que de coração abraça a palavra de Deus e com sua vida, com suas ações, com suas atitudes, testifica que crê segundo o ensino de Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras. Quais palavras? As palavras de Cristo. Não é uma fé que se coloca num jogo, numa aposta, num vício ou numa cultura mundana. Não. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente. Lucas 11:28, Jesus diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e o quê? E guarda. Se você ouvir e guardar a palavra, você será abençoado. Eu deixo 2 recados com o irmão, eu termino a mensagem da manhã e convido você para voltar à noite para terminarmos este capítulo à noite, às 19 horas. Primeiro ensino: o verdadeiro cristão acolhe a palavra. Esse é o primeiro ensino. Só quero deixar 2 e será rapidinho.
O verdadeiro cristão acolhe a palavra. Você ajuda a passar esse sermão para o irmão que está do lado? Olha para o irmão que está do lado e fala assim: irmão, irmã, o verdadeiro cristão acolhe a palavra. Dá uma ajuda aí, dá uma ajuda para mim, para a gente gravar, porque eu só vou poder dizer isso hoje. O verdadeiro cristão acolhe a palavra. Irmãos, é simples o ensino, porque Tiago 1,21 diz assim, está na tela, Tiago 1,21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Irmãos, eu vou dar o exemplo mais simples que eu conheço para mostrar para você acolher e não. Quando uma palavra boa é dada sobre a sua vida, quando uma palavra você sente que ela abençoa você, o que você diz comumente? O crente hoje está com esse jargão evangélico, né? É o jargão dos evangelhos. Ouviu uma palavra boa, gostou, Deus vai abençoar a sua casa, vai abençoar seu casamento, abençoar sua família, vai abençoar seu cabelo, né? Assim, Deus vai abençoar, vai parar de cair. Aí você ouviu aquela palavra boa, o que você fala assim? Como é que é? Jargão evangélico. Está todo mundo evangelizado já. É o evangeliquez, né? Agora, se não é coisa boa, fala assim: vai vir muito sofrimento, muita aprovação, vai ventar forte, né? Cabelo vai cair. Aí você fala: jargão evangélico. O que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é coisa muito preciosa. Portanto, deixando toda impureza, acúmulo de maldade. Ou seja, deixa essas coisas de maldade e impureza para trás, que o seu coração vai perceber a diferença entre o impuro e o mundano, e vai ver o que é verdadeiro. A palavra vai surgir porque o mundano saiu. Ele vai dizer: acolha com mansidão o quê? A palavra implantada em vocês. Olha Tiago 1,21. O qual é poderosa para quê? Para salvá-los. Ela vai salvar você. Ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua família, ela vai transformar a sua casa. Acolham com mansidão. Há uma preparação para acolher a palavra. Qualquer um pode acolher a palavra? Qualquer um consegue receber a palavra? Não. Se a consciência e a mente estiver cauterizada pelo pecado, ele rejeita. Não quero saber de crente, ele confunde. Não quero saber de igreja, ser pastor igual aquele que vende azeite, igual aquele que compra sal, que fica por aí. Ninguém quer, porque até nem eu quero, aquele escândalo. Mas um evangelho simples, santo, bíblico, o irmão receba. Há uma preparação própria para acolher a palavra. Versículo 21. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio de mal. É a outra versão. Irmão, se o irmão quer receber a palavra e vê-la frutificar, preste atenção. Primeira parte é muito importante. Não pode ler uma parte da Bíblia só não. Tem que ler toda. Portanto, despojando-se de toda sorte de imundícia e do vestígio do mal. Livre-se dessas coisas. E você verá que o seu terreno está preparado para receber. Quando você for plantar um jardim na sua casa, você pode chegar lá fora e jogar a semente. Vai nascer o jardim com um monte de erva daninha junto, não vai? Tiririca, espinho, e vai matar. Às vezes vai nascer mais mato do que flor. Vai nascer mais mato do que flor. Agora, se você vai plantar um jardim, o que você faz? Prepara a terra, né, Rodrigo? Prepara a terra, ara a terra, tira pedra, tira tudo. Bota um pouquinho de adubo, planta suas flores. E quando você perceber o que vai ter no seu jardim é flor, porque você preparou a terra. O que Tiago está dizendo? Quer acolher a palavra, prepara o solo. Prepara o solo para receber. Veja o texto, Tiago 4:8. Como é que você prepara o solo? Tiago 4:8. Tiago 4, de 8 a 10. Vamos preparar o solo? Tiago 4:8. Chegue-se perto de Deus. Aproxime-se do Senhor. Acolher é isso, irmãos. Ele está ensinando a gente como receber esse evangelho e como acolher essa palavra. Chegue perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem suas mãos. O quê? Pecadores. Ele vai falar sobre você se olhar no espelho e ver quem você é. Você se olha no espelho e diz: ô pecador perdido. Eu hoje acordei e falei: como é que a minha esposa ainda me ama? Meus irmãos, eu acordei, fui escovar o dente, me olhei no banheiro, tomei um susto, meu irmão. Cabelo para um lado, o nariz estava para o outro, e tal, o rosto estava tudo amarrotado. Eu falei: Jesus! Aí eu me lembrei do sermão, como um homem que se olha no espelho. Aí peguei aquele sabão nível gostoso, fui no rosto, e massagenzinha para soltar aquelas, né? Aquelas, tá tudo caído, tá tudo, né? Aí fui desembuchando e tal. Quando a esposa olhou, eu já estava com o dedo escovado, passei um gel, cabelo esticado, porque quando você se olha no espelho, você quer modificar o que você vê lá. Amém, irmãos? Sim ou não, irmãos? As irmãs aí que ficam horas, né? E é pincelzinho, não sei o quê, e bota cílio, e tira cílio, e puxa chapinha e ventinho, tudo isso na frente do espelho. Você olha para o espelho e não gosta do que vê. O que você faz? Toma providência. Amém, irmãos?
Quando você olha para o espelho diz quem você é, e você vai desejar mudar. O que ele está dizendo é: cheguem perto de Deus, Deus revela o pecado. Ele diz assim: vocês que são indecisos. Por que indeciso? Porque o homem indeciso não recebe o quê? Coisa nenhuma. Versículo 9: reconheçam sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele o quê? Os exaltará. Quer ser abençoado? Fortalecer a fé da sua família? Acolha com mansidão a palavra do Senhor. Também é requerido uma atitude correta para receber a palavra. Ele vai botar versículo 21. Recebei com mansidão. Recebei com mansidão. Irmãos, a indecisão ou a ira, lembra do versículo 19? Não resolve nada. Você fala assim: irmão, presta atenção, você precisa mudar. Irmão, precisa mudar. Olha, eu só creio no que você está falando. Eu até vou fazer. A pessoa que fala fica até sem vontade de falar. Porque a grosseria, o grito é tanto que você... Aí eu pergunto: você está sendo manso? Você está dizendo para aquela pessoa que a palavra de Deus comunicou alguma coisa? Olha, eu até vou, mas vou fazer por obrigação. Ainda diz assim: tenho prazer nenhum. Falei: não resolve. Se você vai vibrar e quer que aquilo que você está ouvindo modifique você, o ensino é acolher com mansidão. Diga: olha, eu às vezes não entendo. Eu até estou sofrendo muito, você está falando muita coisa errada que eu faço. E é ruim ter a vida exposta. Mas com mansidão você vai dizer: se Deus quer fazer, Ele tem todo o privilégio de fazer. Deus pode fazer a tua vontade na minha vida. Amém? Seja feita como tu queres e não como eu quero. Isso é acolher com mansidão a palavra do Senhor. Vamos terminar para a gente poder almoçar o Dia das Mães? Ele diz assim, 19: a todos os que ouvem a palavra... Deixa eu corrigir aqui, eu quero passar um texto para os irmãos, que eu vou explicar como a gente pode acolher e ser diferente. Mateus 13, bota para mim Mateus 13, 19, eu aplico e encerro. Mateus 13, 19, eu vou ler até o 23, só para você acompanhar como que você acolhe essa semente com mansidão. Mateus 13, 19, eu vou pegar no 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, os que ouvem e não compreendem, vem o maligno e faz o quê? Arrebata o que lhes foi semeado no coração, este que foi semeado à beira do caminho. Perceba, meus amados irmãos, que a beira do caminho ali é marginal, a beira do caminho está à margem. Deveria estar no caminho, deveria estar com você, deveria estar entronizado, mas não fez parte da sua vida, não estava na sua rota. Tudo que não é seu e que você nunca assumiu como seu, o inimigo tem autoridade para levar, porque não estava em você. Se você vai acolher, aceita, que você tem que assumir. Veja o verso 20, o que foi semeado em solo rochoso. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz, não se aprofundou. Não criou raiz, não deixou aquilo dominar o solo, não tem raiz, sendo de pouca duração. Aí veja o que tira a semente. Chega o quê? A angústia, está na tela? Angústia, chega o quê? Perseguição, por causa da palavra, e logo ele faz o quê? Imagina angústia e perseguição. Você está fazendo a coisa certa, está sendo mudado pelo que é certo, mas o pessoal está falando que é bobagem. Você vai dar ouvido ao que as pessoas falam, aquilo te causa angústia. Você devia continuar, mas desanima, porque você dá mais ouvido ao que as pessoas falam do que o que a palavra de Deus diz. Quando você faz isso que a Bíblia está dizendo, essa semente vai ser tirada de você, porque você não tem o quê? Profundidade. Veja o 22, acompanhe. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, o quê? Quais são os fenômenos aí? Preocupações, fascinação de riqueza, sufoca a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. Preocupação. Ansiedade é pecado, sim ou não? A Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. Então, quando o indivíduo está ansioso e duvida que Deus pode socorrê-lo, ele está em pecado, sim ou não? Porque estáis preocupados. Olhai para os lírios do campo, tem isso no sermão de Jesus? Olhai para as aves do céu, tem esse sermão de Jesus? Não semeio nem planta, e Deus as vestiu melhor, as alimentou melhor do que qualquer coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão o quê? Então um crente ansioso e preocupado, com certeza não vai receber. É o que o texto diz e a Bíblia é verdade. Acolha com mansidão, confia, se você praticar será abençoado. Aqui eu termino o sermão, e eu quero terminá-lo aqui como oração. Se o verdadeiro cristão acolhe e recebe, o verdadeiro cristão pratica, e aqui eu termino o sermão. Pratica por quê? Porque ele é praticante. Não tem esse negócio do IBGE chegar na sua casa? Censo do IBGE.
Entrevista. Você é o quê? Eu sou geógrafo. Você é o quê? Eu sou pastor. Qual é a religião? Batista não praticante. O quê? Batista não praticante. Eu gostaria de estar no censo do IBGE e perguntar para você o que isso significa. Coisa nenhuma. Eu imagino médico não praticante. Eu imagino piloto de avião, no meio da viagem, dizer que ele agora é piloto não praticante. Você vai adorar no avião quando ele disser isso para você. Um piloto de avião não praticante que não está dirigindo, que não está pilotando. Um crente não praticante. Existe, irmãos? Não é crente, irmãos, é incrédulo. Arrumou assim um silogismo para falar bonito, que é feio, né? É na verdade uma pessoa que é ímpia e incrédula. Tiago 1:22, seja o quê? Praticante da palavra. Eu termino esse sermão usando 2 exemplos de 2 mães que decidiram de maneira diferente a ouvir a palavra. A primeira mãe, Gálatas 4:22 e 23, é Sara. A segunda mãe é Agar, e aqui eu termino o sermão aplicando. Gálatas 4:22. Está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava, Agar, e outra da mulher livre, Sara. O filho da escrava nasceu segundo a carne, foi a vontade dos homens. O filho da mulher livre nasceu mediante o quê? A promessa. Mas veja como que a mamãe ouviu a promessa. Gênesis 16:2, acompanhe. Gênesis 16:2. Sara disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome a minha serva, assim talvez ela possa ter filhos por meio dela. Abraão concordou com o plano de Sara e teve com Agar um filho. Gênesis 16:2. Então disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar filhos. Irmãos, isto é verdade, sim ou não? Isto não é verdade. Quando você decide acreditar na sua verdade, quando você decide acreditar nos seus caminhos, é quando você se afasta da vontade de Deus. Porque Deus disse a Abraão, Deus disse a Sara, e Sara ouviu dando risada atrás da tenda: Abraão vai ter um filho. Ela debochou e riu, e ainda disse: o Senhor me impediu. Era uma promessa de Deus, sim ou não? Ela ouviu com ouvidos mundanos. Ela quase que consegue, irmãos, atrasar o plano de Deus, porque ao ouvir a palavra, não acolheu, não esperou, não recebeu. Veja a repreensão que ela recebe de Deus. Gênesis 18:12. Atenção, mamãe, no seu dia, porque é importante ser praticante da fé. Gênesis 18:12. Gênesis 18:12. Por isso Sara riu no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também, o meu senhor teria ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, porque Sara riu, dizendo, vamos ler juntos, todos juntos? Será? Foi aqui que ela duvidou. Olha a pergunta dela, volta a pergunta. Será? Será verdade? Irmãos, Deus pode mentir? Se Deus diz, acolha a palavra. Você leu na Bíblia, o Senhor te orientou, acolha a palavra. A promessa de Deus vai alcançar você, sua casa, sua família. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua? No momento em que Sara duvidou, ela se perdeu. Eu vou terminar com Agar. Agar gerou um filho na carne, obedeceu a sua senhora, atendeu o pedido de Abraão, teve um filho com ele. Agora veja, quando os meninos se estrearam, Abraão expulsa Agar, Sara e Abraão expulsam Agar, e ela vai para o deserto, para o menino morrer. Está em Gênesis 21, termino aqui. Gênesis 21, verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu um anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, onde ele está. 18. As irmãs podem ler comigo 18, todas as irmãs, só as irmãs? Ponha-se em pé. Amém? Ela fez isso? Sim. 19. Então Deus lhe abriu os olhos. 19. Ela viu o poço, indo até o poço, encheu o odre de água, deu a beber o menino, e ele ficou de pé. Percebe a diferença? Uma, com toda a história para dar errado, e porque a esposa, a mãe, a dona dela seguiu o caminho errado, ela podia duvidar. Se o senhor não cumpriu com Sara, vai cumprir comigo? Mas quando Deus disse para Agar: levante-se, fique de pé e socorra o menino, o que ela fez? Ela ouviu, porque Deus tem um projeto para a vida dela. E ela já sabia da promessa, porque lá atrás
Lá atrás, quando ela engravidou, ela já tinha sido expulsa e ela voltou, porque Deus disse que daria uma bênção para ela. Sabe, mãe, eu quero dizer uma coisa para você hoje, você é muito responsável pela fé na sua casa, pelo exercício da fé na sua casa e na sua família. Eu vou dizer para vocês que na minha casa eu olho muito para minha mulher, e minha mulher é uma mãe exemplar, uma mulher exemplar, e é muito bom você ter uma pessoa que te ajuda a viver os caminhos do Evangelho, a voltar para a Escritura, que instrui bem os seus filhos. Eu valorizo muito isso. Eu digo que o papel da mãe como Sara e Agar é fundamental, e vejo o conflito de duas nações hoje, porque duas mães decidiram caminhos diferentes. Eu quero chamar aqui agora todas as mamães da igreja e fazer uma oração. Com todas as mamães da igreja, vamos terminar o culto aqui para você almoçar. Eu quero pedir a Deus que ajude você, mamãe, a ser o referencial de fé na sua casa. Deus quer edificar casas com mulheres sábias. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, com suas mãos de ouro. Pode chegar bem à frente, tem que vir bem para frente, bem aqui no altar. Eu queria todas as mamães aqui